Irmãos, como é gostoso, é muito gostoso mesmo. Eu senti vontade de fazer essa oração de gratidão, porque realmente é muito gostoso. Quando chega domingo essa hora, e nós estamos aqui reunidos, sabendo que nós estamos juntos prestando uma homenagem ao Senhor, manifestando a nossa gratidão ao Senhor. Nós estamos juntos aqui, abrindo o nosso coração, para que o Senhor fale alguma palavra conosco. Amém? Quantos aqui vieram para ouvir a Deus? Aleluia. A palavra que nós separamos para entregar para os irmãos hoje, o título que nós demos é Siga o Mestre. É muito interessante que nós estamos acostumados a falar, aceita Jesus. E o que significa aceita Jesus? Ok, aceita Jesus significa que se alguém pretende ir para o céu, passar a eternidade com Deus, o único caminho é Jesus. Amém, irmãos? Então eu creio que todo mundo que está aqui já aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Amém? E se tem alguém nos ouvindo pelo culto online agora, vai pensando aí se você se lembra daquele dia em que você aceitou Jesus como Salvador. Porque se não aceitou, este é o momento. Porque você está vivo, adorando a Deus, agradecendo a Deus, e você disse, porque eu ouvi, que você quer ouvir uma palavra de Deus. Então pode ser que o Espírito Santo, nesse momento, traga uma palavra de convencimento, de mudança, de alguma atitude que seja necessário na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria ler lá João capítulo 13, versículo 13, onde o próprio Senhor Jesus diz assim: vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Aleluia. Quem aqui está acostumado a chamar Jesus de Mestre e de Senhor? Amém? Chamar Jesus de Salvador, a gente sabe que é necessário, porque não tem outro jeito de ir para o céu. Mas agora, quem pode chamar Jesus de Mestre e de Senhor? Será que todo mundo pode chamar Jesus de Mestre? Quando é que você chama alguém de Mestre? No meio tradicional, meio secular aqui, no seu dia a dia. Quando que você olha e chega, ô Mestre... Olha, e você elogia essa pessoa para alguém, ou você mesmo se sente honrado de estar ali ao lado de um mestre. Quando que isso acontece? Quando você reconhece que aquela pessoa tem uma qualificação, tem algo especial a ser fluído, e você está prestes a beber desse fluir. Então, quando você fala, esse é um mestre, automaticamente o seu coração diz, e eu quero aprender com ele. E Jesus vem e fala para os seus discípulos, a mensagem que vocês vão anunciar para o mundo é que eu sou o Salvador. E realmente está certo, porque não tem outro. Ele veio para ser o único. Agora Jesus diz, mas vocês também estão me chamando de mestre e Senhor. E fazem bem, porque eu sou. Mas será que vocês sabem por que estão me chamando de mestre e Senhor? Porque você pode chamar de Senhor aquele que você reconhece a autoridade dele sobre a sua vida, e quando ele diz, você fala, sim, Senhor. Amém, irmãos? Quando você não reconhece, quando tem um espírito de rebeldia dentro de você, alguém fala e você resmunga qualquer coisa, menos sim, Senhor. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus fala alguma coisa no coração do incrédulo, do ímpio, daquele que ainda não teve encontro com Jesus, ele vai no máximo elogiar, ele vai muitas vezes admirar, olha, Jesus, que mestre, olha, ninguém ensinou como ele, e vai por aí. Mas quando o coração de alguém que é filho de Deus ouve falar do Senhor, ele fala, aí está alguém que eu estou esperando ele falar porque eu vou obedecer. E eu vou obedecer porque eu creio que o que ele falar é para o meu bem, é o melhor para mim. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus chega e fala para os discípulos, vocês fazem muito bem
de me chamar de mestre, de me chamar de senhor, porque realmente eu sou. Ou seja, vocês não vão encontrar no caminho para o céu que vocês entraram através de Jesus, ele está dizendo, nenhum outro que vai te dar dicas, que vai te dar conselho, que vai te dar força, que vai te dar capacitação. E Jesus, irmãos, provou que ele era realmente aquele que poderia ser o único mestre, Senhor nosso, porque como ele viveu aqui na terra, esse período que ele esteve aqui, ele sentiu o que é viver na terra, se não tiver a ajuda espiritual, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando ele chegou, ele falou, Pai, envia, porque quando eu estava lá, o Espírito Santo me ajudou. Agora eu deixo os meus, aqueles que me reconheceram como Salvador, e aqueles que vão viver na terra, me tendo como Senhor. E Jesus disse, se o Senhor não enviar o Espírito Santo, ninguém vai conseguir colocar em prática a minha autoridade de Senhor na vida deles, porque lá tem o Satanás, com seus convencimentos e suas formas de atrair as pessoas. Então, o Espírito Santo vai ser necessário. E Jesus mandou, irmão. Então, Jesus é o mestre dos mestres, mas ele deixou, enquanto ele está no céu intercedendo por nós, ele deixou aqui na terra o Espírito Santo nos ensinando. Quantos dizem amém? Amém? Fala para o seu irmão, como isso é bom. Aleluia. Como isso é bom. Sabe, irmão, só pode dizer isso aquele que é um filho de Deus que reconhece, né? E nesse momento está dizendo, Pai, muito obrigado, porque realmente eu não estou sozinho. O Senhor é um mestre e o Senhor, como mestre, já percebeu a necessidade dos alunos aqui. E se o Senhor deixou uma missão para a gente fazer exatamente aquilo que o Senhor fez, e até mais, ele disse que faríamos mais, se não tiver uma ajuda sobrenatural, não é possível. Mas uma outra coisa que eu observo é que sempre que existe momentos como o que nós estamos passando agora, crise, pandemia, dificuldades, medo, susto. Irmãos, eu quando estava subindo aqui em cima, eu tive a sensação que estava faltando alguma coisa. Eu falei, mas parece que tem alguma coisa faltando. Aí eu lembrei que eu tirei a máscara. Os irmãos percebem que mais de um ano usando máscara, parece que a máscara já incorporou. Né? Cheguei aqui na igreja, olhei para um irmãozinho que está falando, ô, mascarada. Eu falei, pastor, daqui para frente ninguém mais pode deixar de ser mascarado, porque é uma defesa, uma proteção. Né? Mas percebe uma coisa, que mais que nós estamos sentindo de necessidade quando você olha para esse mundo tão difícil e as coisas ficando cada vez mais complicadas, e às vezes você até ouve algumas mensagens, e eu acho até muito interessante, porque Jesus nos deixou para pregar o Evangelho. Mas tem alguns pregadores que são contra o Evangelho. Porque, só te recordando, o que significa a palavra Evangelho? Boas novas, que quando cai no nosso coração, traz alívio, alegria. Aquele que está com medo de ir para o inferno, o Evangelho fala para ele, mas você não precisa, porque Jesus te salvou. Aquele que não está com medo de não saber resolver uma questão dentro do seu lar, com a sua família, o Evangelho fala assim, mas o Espírito Santo que Jesus deixou para habitar em você, vai te capacitar a fazer aquilo que o Mestre ensinou e você acha que não consegue. Então, irmãos, o Evangelho é isso, mas tem alguns que começam a pegar alguns textos de acusação do Velho Testamento e chibata nas pessoas. O cara ouve aquilo e ele manda até para o outro, fala, você viu o que vai acontecer daqui a um tempo? Não, vai acontecer com o ímpio, com você, eu declaro em nome de Jesus, não vai acontecer. O Senhor diz que nós estamos nas palmas das mãos dele. O Senhor diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Ele olha para nós, ele vigia a nossa vida, todo dia ele está olhando, você levanta da cama, o amor de Deus é tão grande que ele diz assim, eu vou fazer tudo hoje para te ver feliz. Aleluia. Postei essa semana um versículo que uma devocional que diz assim, quando Deus nos vê feliz, ele fica alegre. Quantos receberam essa palavra? Irmãos, você quer alegrar a Deus? Fique alegre.
Fique feliz. Faça as coisas que Deus, que Jesus, o Mestre, ensinou, que aí você vai se alegrar. E quando Deus te ver alegre, Ele vai dizer, que felicidade. E aí eu até comparei com a minha esposa, dizendo, é interessante, porque um pai e uma mãe, quando ele vê um filho preocupado, ele não fica feliz, não fica alegre. Mas quando ele vê um filho rindo, ele vê um filho gargalhando, ele vê um filho comemorando, ele vê um filho vibrando, pulando, o que é que esse pai sente? Que delícia, está tudo bem com meu filho. E aí eu fico pensando, quando Deus nos vê feliz, Ele diz, está tudo bem com os meus filhos. Quando Deus nos vê triste, Ele fala, por quê? Eu vou fazer alguma coisa. Então, irmãos, aquele contra-evangelho que você às vezes ouve, não é a voz do seu pastor Jesus Cristo, o Senhor e Mestre. Amém, queridos? Amém? Ficou claro? Amém? Então Jesus vem e fala, eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. Se vocês reconhecerem isso, vocês estão muito bem na fita. Amém? Agora, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, tem um conselho bíblico maravilhoso. Porque nesses dias, todo mundo está indo atrás de conselho. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aleluia. Tem alguém aqui precisando de sabedoria? Tem alguma coisa que você vai ter que decidir essa semana, e você falou, mas eu não sei se eu faço, se eu não faço. Tem? Alguém que está me ouvindo em casa? Tem? Busca a Deus, busca a Deus. Eu acho lindo que esse versículo diz que Ele dá livremente e Ele não cobra, Ele não zomba, Ele não zoa com a gente. Muitas vezes a gente não pede ajuda para alguém, porque essa pessoa vai olhar para nós e dizer, mas você ainda não sabe disso? E às vezes a gente não sabe. Ou então você não entendeu o que é que desenha. Mas essa frase não é meio ofensiva? Quando alguém falou, mas escuta, eu já falei 1, 2, 3, você quer que desenha? Irmãos, Deus não faz isso com você, aleluia. Se você ainda não entendeu alguns recados do céu, e hoje vai ter vários aqui, não tem importância. Fala, Senhor, fala de novo. Ele fala, claro, porque a minha alegria é te ver feliz. Amém, queridos? Então, nós vamos aqui pegar alguns conselhos. Eu sei que no mundo de hoje, quando um empresário precisa de conselho, ele contrata um especialista. E quando nós precisamos de conselho, nós vamos para a palavra de Deus. E ela tem conselhos maravilhosos. Então, nós vamos ver aqui alguns conselhos do Senhor Jesus, que disse que Ele é Mestre e Senhor. O primeiro deles, se você quer desenvolver o seu potencial, viva bem resolvido com a sua origem. Pensa no lugar que você nasceu. Pensa na cidade. Pensa nas condições que os seus pais tinham quando você nasceu. Irmãos, isso muitas vezes pode influenciar uma vida inteira de alguém. Porque, de repente, ele acredita que por ter nascido numa certa condição social, financeira ou cultural, ou numa certa localidade, naquele lugar, por exemplo, só nasce 4 patas. Vocês vão entender, né? Então, ele acha, não, mas eu não tenho futuro. Olha onde eu nasci. Mas não é verdade. O lugar onde você nasceu não vai influenciar aquilo que Deus quer fazer com você depois que você nasceu de novo. Está entendendo? Depois que você nasceu de novo, só nasce de novo aquela pessoa que tem consciência do que ele está fazendo. Ele está reconhecendo que Jesus vai mudar a história dele. Então, não importa a história passada, quando você aceita Jesus, você está aceitando uma condição de mudança futuro para melhor. Então, não deixa que o teu passado, a influência negativa do teu nascimento, crescimento, venha atrapalhar a obra maravilhosa que o Jesus e Mestre quer fazer na sua vida. Aleluia. Então, irmãos, eu vou ler alguma coisa para você aqui, mas antes de eu ler lá João capítulo 1,
versículo 46, deixa eu te contar a situação em que foi dito o que foi dito aí nesse versículo que vai projetar daqui a pouco. Jesus, ele resolveu ir para a região da Galileia. Mas antes de ir, ele foi procurar Filipe. E ele disse para Filipe, vem comigo. E aí Filipe, que ele era de Betsaida, de onde também era André e Pedro, Filipe, ele, antes de aceitar e ir lá para Jesus, ele foi procurar Natanael. Então percebe que Jesus chama Filipe, Filipe vai lá falar com André e Pedro, e aí ele pega e convida Natanael. Quando ele chega em Natanael, ele diz, olha, Natanael, nós achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram, é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Aleluia. Irmãos, olha só a apresentação do personagem que Filipe está dizendo, olha, Natanael, vamos comigo, porque nós encontramos Jesus lá de Nazaré. Versículo 46, que vai projetar, João 1, 46, Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Na linguagem versão atualizada de hoje, na minha versão, diria assim, tem alguma coisa que presta lá em Nazaré? Mais ou menos foi isso que ele perguntou. No linguajar popular comum, de intimidade entre amigos, alguém fala assim, olha, vem cá, eu vou te mostrar um mestre aqui. É aquele que as escrituras do Velho Testamento falaram. Falei, de onde vem esse cara? Nazaré. Ah, mas Nazaré, eu nunca vi falar que alguma pessoa que fez diferença no mundo veio de Nazaré. Falou, mas vamos lá ver. E foram, irmãos. E chegaram lá e encontraram o Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Primeiro ponto que eu quero observar aqui é que talvez você fique pensando que o lugar que você nasceu pode ser uma coisa negativa para Deus te usar. Entenda que não é. Jesus era de Nazaré, mas não importa. Deus não escolheu colocar o seu filho para nascer num berço de ouro e para morar numa cidade famosa. Deus colocou o seu filho para nascer numa manjedoura e para ser criado em Nazaré. Onde as pessoas diziam, de Nazaré nada presta, mas Jesus presta. Aleluia. Alguém pode estar falando para você de muitos líderes religiosos aí, muitos chamados deuses, né? Deuses com cova esquecida. Jesus não é um Deus com cova esquecida. Jesus é um Deus com um túmulo vazio. Aleluia. Hoje eu convido para você, vamos ouvir o Mestre Jesus, porque Ele é o Mestre dos mestres, porque Ele está no céu. Ele não está morto e os seus conhecimentos estão por aí vagando. Não, Ele está no céu. E o seu Espírito Santo está hoje falando em cada coração através dos ensinos que Ele deixou. Aleluia. Então, irmãos, a sua crença é que determina a sua atitude. Então, creia no que a Bíblia diz sobre você. E lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, me acompanha essa leitura. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para quê? Para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aleluia. Fala para o irmão, Deus tem um conjunto de obras já pronta sobre a sua vida. Está disposto a fazer? Aleluia. Mas é bem isso. O que Deus planejou para os nascidos de novo através de Jesus é algo maravilhoso. Você tem que acreditar nisso, irmãos. Você tem que dar glória a Deus por isso. Você tem que dizer, Senhor, então eu quero conhecer. Então, esse Mestre Jesus está aqui hoje dizendo para você, acredita no que essa palavra está dizendo.
que Ele tem algumas boas obras preparadas para você viver ainda. Você já tem vivido, não tem, irmãos? Se eu estou aqui, se a minha esposa está aqui, se muitos dos irmãos queridos que eu estou vendo aqui nesse auditório estão aqui, é porque nós passamos por lutas e sentimos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Tem irmão aqui, irmãos, que tem mais de 30 anos. Tem muitos aqui que já são pais que eu vi nascer, glória a Deus. Glória a Deus. E são pais. E eu profetizo, serão avós, que eu quero ser bisavô dos seus filhos. Na fé, glória a Deus. Então, irmãos, lá em Lucas 2:52, veja o que a Bíblia diz sobre Jesus. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Aleluia. Irmão, Jesus crescendo numa cidade cachorrenta, uma cidade qualquer, e todo mundo que olhava falava assim, mas não é possível, esse menino não pode ser daqui. Não, ele é daqui. Não, mas a gente está ficando cada vez mais impressionado com o que ele sabe, com o que ele fala, com o que ele vive, com o que ele compartilha. Então, enquanto Jesus crescia, ele surpreendia as pessoas. Eu profetizo na sua vida, nascido de novo em Cristo Jesus, enquanto você está crescendo na fé, aquilo que você está fazendo tem alguém observando. E na medida que você vai praticando o que Jesus ensinou e o Espírito Santo te ajuda a praticar, pessoas que estão observando vão olhando para você e vão dizendo, esse cara é interessante, vou prestar atenção nele. Sabe, irmão, às vezes as pessoas fazem de tudo para alguém gostar dele. Dá presente, tenta ficar famoso, tudo. Mas não adianta. Quando você tem uma atitude que vem do céu na terra, as pessoas gostam de você e não sabem explicar, mas gostam de ficar perto de você. E quando você chega com a palavra do Evangelho, a boas novas de salvação, você não fala muita coisa, a pessoa já está logo te dando crédito. Aleluia. Esse é Jesus. Quando Jesus surgiu, irmãos, ele estava lá escondido em Nazaré. Quando Jesus está agora aqui na grande cidade, ali em Jerusalém, ensinando, irmãos, as pessoas sabiam do que ele era desde a infância. Desde a infância. Amém, queridos? Então, queridos, o lugar que você nasceu não vai prejudicar o seu crescimento espiritual, o seu crescimento financeiro, o seu crescimento familiar, como pai, como mãe, como amigo, como empresário, não vai prejudicar, porque Deus tem um pacote de bênçãos preparadas sobre a sua vida. E Ele só está esperando que você o reconheça como mestre e Senhor, estenda a mão, adote para si e pratique. Irmãos, muita gente contrata um coach para fazer exatamente o que aquele coach manda. Irmãos, Jesus, aceita a instrução de Jesus como aquele que sabe o que está mandando você fazer. Amém? Ponto número 2. Para você desenvolver o seu potencial máximo, estabeleça metas ousadas. Metas ousadas. Eu quero ler João 14, verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Pergunta para o irmão, você crê em Jesus? Responde para ele, então você vai fazer mais do que Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que crê em Jesus, aqui está dizendo o próprio Jesus, você vai fazer coisas que ele fez e ainda maiores. Por quê? Porque tudo que Jesus fez foi para que o Pai fosse glorificado. E qual é a nossa principal missão na terra? Tudo que Deus nos der para fazer é para que o Pai seja glorificado. Agora, quando um filho vê um pai feliz, como é que você se sente? Feliz. Quando um filho vê um pai feliz, ele se sente feliz. Quando um pai vê um filho feliz, ele se sente feliz. Percebeu que de lá para cá e daqui para lá funciona?
Se Deus te abençoa e você fica feliz, Deus fica feliz. Você honra a Deus, glorifica a Deus, pratica o que a palavra de Deus diz, Deus fica feliz, você fica feliz. Amém? Quantos dão glória a Deus por isso? Agora, Jesus recebeu do Pai uma incumbência. Sobre esse ponto da incumbência que Jesus recebeu, nós não vamos competir com ele. Ok? Ele veio para ser aquele que ele suportaria um nível de pressão que nenhum homem foi capaz e será capaz. Se alguém pensa que você vai imitar Jesus e vai fazer mais do que Jesus no quesito da incumbência que Deus deu para Jesus, qual era a incumbência? Derramar o próprio sangue sem pecado para salvar a humanidade. Então, irmão, sacrifício que você queira fazer não vai conseguir fazer mais do que Jesus fez. Amém? Então, quando Jesus diz nós vamos fazer mais do que ele, não é que o nosso sacrifício vai ser tanto que Deus vai dizer, uau, mas não precisava ter mandado Jesus então, né? Porque olha o que ele está fazendo. Não. Amém? Não é isso. Nós vamos fazer outras coisas maiores. O que Jesus veio fazer na terra? Quando Jesus estava num lugar e tinha demônio, os demônios, o que faziam? Irmão, fazia graça. Mas essa graça tinha aplauso? Tinha uma repreensão. Sai daqui agora. No meu nome, Jesus dizia. E os demônios faziam o quê, irmãos? Saía. Batia em retirada. Então a Bíblia tem vários textos que mostram que quando Jesus chegava, o ambiente mudava. Né? Está faltando vinho numa festa de casamento. Jesus chega. O que acontece? Jesus vai lá e manda encher talha de água, manda servir água, todo mundo bebe vinho. Então, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Agora, você já imaginou fazer isso? Eu não sei se isso é possível, mas se Deus quiser ser glorificado através da presença de algum servo ali, isso pode ser feito, não pode? Através de fé. Tudo aquilo que depender de fé pode ser feito como Jesus e até mais obras do que Jesus, ok? Você pode ir num casamento onde tem muito mais gente do que Jesus e ali você tenha que fazer muito mais vinho do que Jesus. Tem algum problema nisso? Jesus vai se sentir diminuído? Não. Por quê? Não, eu fiz o que precisava naquele momento. Você vai fazer o que precisar no seu momento. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então, observe, irmãos, que não importa onde você nasceu, quem você é, o que importa é o que Deus tem para você e o quanto você está disposto a fazer. Então, coloque metas que você vai crescer cada vez mais no conhecimento, na fé e na aceitação de que você pode, sim, chegar para um enfermo, orar e ele ser curado, não importa o nome da doença. Você pode, sim, chegar no endemoniado e o demônio sair, não importa o nome do demônio. Já viu que tem gente que às vezes tem medo de alguns demônios? Tem gente que gosta de saber o nome de demônio, porque dependendo do demônio, ele diz, ó, esse demônio você não vai conseguir, isso aí tem que ser o fulano que é mais especializado. Mas ensinam assim, né? Que tem alguns demônios, irmão, que ele só respeita o fulano, o cicrano, a hierarquia, o anel no dedo, o que tem na cabeça, a roupa que veste. São tudo tolices, mas tem gente que acredita, ok? Mas Jesus disse o seguinte, se você quiser fazer as obras que eu fiz e até mais, Mateus capítulo 6, versículo 33, leiam comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Irmão, o cristão não foi chamado para práticas religiosas, mas ele foi chamado para ter atitudes parecidas com as do Filho de Deus. Amém? Olha para o irmão e fala assim, o que interessa em você não é o que você pratica religiosamente, mas o que você faz em nome de Jesus. Amém? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não estou preparado, porque ainda não aprendi
todas as práticas da igreja. Irmãos, que prática da igreja? O que tem aqui que você ainda não sabe? A Bíblia te ensina. É aquela simplicidade de dizer para o Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me, e o resto deixa com Deus. Está entendendo? Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. O terceiro ponto diz que para a gente desenvolver o potencial máximo, empreenda para as futuras gerações. O que é isso? Empreender para as futuras gerações. Vamos ler João 4, verso 37. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Às vezes, irmão, nós olhamos para o que nós já fizemos e vemos algumas coisas que nos entristecem. Às vezes eu vejo algumas fotos que os irmãos postam aí, lembrança de Facebook. Tem muito disso, né? Coisa de 5, 6, 7, 10 anos atrás, Facebook posta. E aí você fala, nossa, que saudade. E aí a gente vê pessoas naquela foto que você não vê mais já faz tempo. Pessoas que você começa a vir na tua mente momentos tão gostosos de vocês adorando a Deus em lugares, em cultos. Vem lembrança de pessoas sendo batizadas por outros. Aí aquele que ganhou para Jesus, discipulou e levou ao batistério, olha e fala, mas por onde anda? Muitas vezes a gente sabe que estão com outras famílias, né? Glória a Deus por isso, não estão abandonados. Mas, irmãos, é triste quando você percebe que não estão com outras famílias de Deus. Estão no mundão. Voltaram para aquela coisa antiga. E aí alguém fala, pastor, será que vale a pena, nos dias de hoje, com toda a dificuldade que hoje nós estamos enfrentando? Antigamente, nós tínhamos liberdade, irmãos, de marcar um encontro com Deus lá no Recanto Vencedores, que é o sítio da igreja, e todo mundo saía convidando pessoas, levávamos para lá, a gente se abraçava, a gente chorava junto, a gente orava, era aquela coisa gostosa. Hoje a gente não pode mais fazer isso. Está proibido eventos, está proibido reuniões em chácara, em sítios, está proibido reunir até muita gente na sua própria casa. E aí a gente fala, Senhor, mas naquela época a gente conseguiu, será que nós vamos voltar a conseguir de novo? E eu declaro em nome de Jesus que vamos voltar a conseguir de novo. Amém? Mas não fique pensando que nós vamos ter que reproduzir exatamente como era. Nós vamos ganhar as pessoas, mas de uma outra forma. Nós vamos ensinar essas pessoas, mas de uma outra forma. Nós vamos usar a ferramenta que nós temos neste momento. Mas o que não pode deixar de acontecer? Que Deus seja glorificado na terra através daquilo que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, nós temos, irmãos, que fazer, sim, algum empreendimento, algum investimento, alguma coisa para as gerações futuras, porque filhos, netos e bisnetos estão vindo por aí, e será que eles vão encontrar fé na terra, como diz a palavra? Chegarão dias tão difíceis que, quando o Filho de Deus voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? O que é fé? É acreditar naquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê está tão feio que você não ousa acreditar que vai mudar o quadro. Isso é fé. Então, irmãos, eu convido os irmãos a crescer na fé. Cresce na fé daqui para frente. Não fique esperando ver para crer. Começa a crer que nós vamos ver. Em nome de Jesus. Fala para o irmão, se você crer, você verá a glória de Deus. Fala para esse irmão. Você que está em casa aí, fala para alguém que está do seu lado. Se você crer, você vai ver a glória de Deus manifestada em você. Aleluia. Então, empreenda para futuras gerações, invista em futuras gerações. Agora, Jesus, irmãos, ele tinha, se você for olhar, ele teve um ministério muito curto na terra, 3 anos. 3 anos e pouquinho. Nesses 3 anos, Jesus fez uma obra o suficiente para o que Deus tinha planejado, o Pai tinha planejado, ok?
Agora, eu não sei quanto tempo nós temos, mas uma coisa eu sei, nós estamos tendo tempo. Nós estamos no tempo. Este é o tempo. Não vamos ficar esperando vir um outro tempo mais favorável, porque parece que mais favorável as coisas podem não vir. Mais desfavoráveis é o mais esperado. Mas e daí? Se Deus é por nós? Diga. Se Deus é por nós? Se Deus diz que tem um projeto na minha vida e na tua vida, quem vai impedir? Responde. Quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Mas precisa ter um coração empreendedor. Eu não desanimo, eu não desisto, eu não me acomodo. Eu não vou parar. Irmãos, nesses últimos tempos, a coisa que está mais acontecendo no coração das pessoas é um desejo de não fazer mais nada, ficar em casa. E não falta convite, fica em casa. Não falta convite. Então, já temos uma tendência natural de ficar em casa, aí vem alguém, a autoridade diz, fica em casa, e aí você tem um bom motivo para dizer por que você está em casa. Só que eu vim aqui te lembrar que Deus falou que aquilo que Ele planejou para você vai se cumprir, mesmo que você fique em casa. Se o seu coração for empreendedor, de repente em casa, você pode estar orando por alguém, você pode estar convidando alguém, você pode estar fazendo alguma coisa, porque o Espírito Santo aqui orienta a favor de alguém. O que importa, você tem esse coração de empreendedor para que as futuras gerações conheçam o Jesus, Mestre e Senhor que você conhece. Amém? Lá em João 5,36 diz, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Aleluia. Se até Deus, o Pai, decidiu completar a sua obra em seu Filho, você também pode completar a sua obra. Amém? Jesus disse, o Pai me deu uma obra e eu vou completá-la. Em nome de Jesus. Quarto ponto. Invista seus recursos com ousadia e fé. Aleluia. O que Deus tem posto de recursos na sua mão, irmão? Muitas vezes financeiro. Deus tem te abençoado. Eu louvo a Deus porque a gente tem visto aí estatísticas financeiras, onde o Brasil, apesar dessa crise mundial, tem crescido em algumas áreas muito bem. Né? Os agronegócios, eu estava vendo uma reportagem esses dias, o Brasil nunca vendeu tanto, bilhões de superação de metas como nesse ano que passou, em plena pandemia. Okay? Então, presta atenção, recursos existem, mas você vai investir esses recursos no quê? Primeiro, precisa ter ousadia, um projeto e fé, de que você não está investindo a fundo perdido. Olha que interessante, eu vou ler aqui em Lucas 21, que Jesus ele estava ali no pátio do templo, observando, irmãos, o que estava acontecendo. E, de repente, Jesus viu que os ricos estavam colocando ofertas ali na caixa das ofertas. Então, pensa num cenário perto do templo, tinha uma caixa de oferta, os ricos chegavam, enfiavam a mão no bolso, tiravam aquela porção de moeda e ficava assim, ó. Tlim, 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 tlim. O sacerdote ali do lado olhava aquele som maravilhoso daquelas moedas caindo no gasofilácio. Deus te abençoe. Jesus observando. Jesus olhou, eis que chega uma viúva pobre e colocou ali 2. Tim, tim. Você acha que aqueles religiosos olharam para ela e disseram, Deus te abençoe? Porque foi só um tim, tim. O Deus te abençoe, na prática religiosa, era para os tim, 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 não parava mais. Que nem quando você começa a receber alguns WhatsApp de alguns irmãos aí que posta 50 fotografias.
Aí você fica com vontade de sair do grupo. Então, naqueles dias, tinha alguns ricos que chegavam lá e... A mulher chega aí... 2 mensagenzinhas só. Um versículo e uma figura. Amém? 2 palavrinhas curtas, mas suficiente para Deus ser glorificado. Aí, irmãos, Lucas 21:3, Jesus disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Fala para o irmão, uau! Do que Jesus está falando? Do que Jesus está falando? Tim, é mais do que tim. Uau, o que Jesus está falando? Fala para o irmão do que ele está falando. O coração daquela mulher estava se dispondo a dar tudo o que tinha, porque ela queria que aquilo que ela tinha no reino de Deus produzisse resultado. E Jesus percebeu que ela não queria impressionar ninguém, mas ela queria que o coração dela estivesse totalmente envolvido naquela obra, e aquele pouco que ela estava ofertando de coração, ela sabia que seria multiplicado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, irmãos. Quando você é usado por Deus para abençoar pessoas com os recursos que você tem. Não importa se é pouco ou se é muito. Aliás, eu tenho observado na prática de muitos anos de crente e de pastor. Irmãos que ganham pouco são fiéis no dízimo. Porque, vamos só pegar um exemplo. Quem ganha R$1.000, ele vai dar quanto, irmãos, de dízimo? 100. Alguém disse 10, não é 10, é 100. Né? 10% de 1.000 é 100. Vamos dizer, é uma nota verdinha que você chega e tim. Aí o Senhor te abençoa e você ganha R$10.000. Tá. Vamos mais além? R$100.000. Ninguém deu glória a Deus? Profetiza esse valor entrando na sua conta bancária. Aleluia! Em nome de Jesus, profetizo. Você acredita que isso pode? Pode ou não? Será feito segundo a tua fé. Creia que Deus fará. Aí, irmãos, 100.000. Matemático e tesoureiro da igreja. Quanto tim vai fazer no gasofilácio? R$10.000. Vai dar um pacote assim, o cara vai olhar, vai entregar assim. O diabo vai falar para ele, então, dá para comprar isso, aquilo outro. O Senhor vai falar assim, então, esse dinheiro vai ser investido no reino para isso. Mas o diabo vai soar mais forte, vão rir. O quê? Você deu dízimo? Já viu aquele negócio que perguntaram, quanto que é o dízimo lá na sua igreja? Já ouviu essa pergunta? Irmão, eu não sei que tipo de pergunta é essa, porque dízimo é 10. E alguém pergunta, quanto que é o dízimo na sua igreja? Eu já ouvi falar que tem lugar que é 8. Tem pastor por aí que falou, por que você não vem dar o dízimo aqui? Aqui a gente só cobra 7%. Mas vamos voltar para cá. Estão dando desconto até para o dízimo, né? Invista aqui, que aqui é mais barato. Ok. Irmãos, todas as pessoas têm tesouro. A questão é, aonde está o coração? Amém? Se o teu coração está na obra de Deus, você vai dar o pouco com alegria. E você vai dar o muito também com a alegria, em nome de Jesus. Amém? Quinto ponto, nós vamos terminar no sexto, amém? Os irmãos já ficar sabendo. O quinto ponto diz, construa alianças com discernimento espiritual. Construa alianças com discernimento espiritual. Eu anotei uma pergunta aqui. Será que alguém que diz que gosta de nós, mas não está servindo a Deus conosco, está mesmo disposta a nos ajudar no momento da dificuldade? Alguém que diz que gosta de nós, mas não está conosco,
na hora da dificuldade, você acha que ele vai te ajudar ou ele vai dizer, não sou mais de lá. Se eu tivesse lá. Não é? Amém? Mas, irmãos, sabia que isso é relativo? Eu tenho ficado surpreso, irmãos, porque eu tenho visto pessoas que já passaram aqui por nós. Hoje, não sei por que motivo, não está mais aqui conosco, mas assistem os nossos cultos online às 18 horas da tarde. Entram no chat, curte, dá um comentário, ora. Quando a gente passa pedidos de oração, porque quando eu mando os meus versículos, irmãos, eu não mando só para os irmãos da igreja. Eu mando para quem é da igreja, para quem já foi da igreja e para quem nunca foi da igreja, para quem mora em São João, para quem não mora em São João. Ou seja, eu mando um mundo de versículo, né? E alguém fala assim, mas o fulano não é mais da igreja, mas está recebendo o meu versículo bíblico. Amém? E eu fico bobo de ver que são pessoas que dizem, amém, obrigado, essa palavra chegou numa boa hora, muito bom, mas não está sentado aqui no presencial, mas às vezes está sentado lá no online. E quer que eu te digo mais? O tesoureiro está aqui para confirmar. Às vezes a gente abre a conta da igreja e tem Pix de pessoas entregando o dízimo e não estão aqui no nosso meio. É verdade, irmão Daniel? Nós temos ficado surpresos de ver a quantidade de pessoas que já passaram por aqui, hoje não estão aqui, mas assistem os cultos e entregam ofertas e dízimo pelo Pix na conta da igreja. E eu declaro, em nome de Jesus, isso tem sido bênção, porque muitas vezes irmãos daqui não têm lembrado daqui, porque não tem mais o presencial. Ele se esquece que um Pix é tão fácil, ele se esquece que uma transferência bancária é tão fácil. Então, como não estou indo no culto, então também não passa ali o gasofilácio. Hoje vai passar, né, Daniel? Vai passar, moça. Então, quando não passa perto dele, parece que ele não é cobrado, né? Mas, irmãos, glória a Deus que existem pessoas que têm aliança no coração com a obra de Deus. E aí eu observei, o Daniel falou assim, pastor, como é gostoso saber que tem pessoas que, mesmo não estando conosco, acreditam na obra que nós estamos fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que essa palavra vai ser ouvida por esses, e eu agradeço em nome de Jesus a vida desses irmãos que estão assistindo e contribuindo para que essa obra avance. Mas, irmãos, lá em Mateus 12, 20, diz o seguinte, Jesus colocou um princípio aqui, que é assim, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Isso é princípio. Foi Jesus que disse, eu vou ler de novo. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas existe a exceção que eu acabei de falar para os irmãos. Amém, queridos? Oremos por essas pessoas e que Deus mantenha o coração dessas pessoas firmes no Mestre, firmes naquele que é o Senhor. Então, Mateus capítulo 7 diz que existe um modo de saber se as pessoas que estão conosco são realmente as que estão nos ajudando. Ele diz assim, Mateus 7:20, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Aleluia. Aleluia. Irmãos, qual é a forma de reconhecer se alguém tem Jesus como Senhor e Mestre? Segundo Jesus. Qual é? Fruto. Fruto. O que é fruto, irmãos? É o produto de uma árvore. Amém? Uma coisa linda sobre fruto é que uma árvore viva dá fruto, morta não dá fruto. Você pode ver uma árvore decorativa. Se ela não der fruto, ela tem só a função de sombra. Mas quando alguém espera fruto, ela precisa dar fruto. E Jesus diz que aquele que está com ele vai produzir muitos frutos. Aleluia. Fala para o irmão, você é um produtor de frutos para a glória de Deus. Amém? Eu declaro em nome de Jesus, você que está em casa me ouvindo, você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. E
E o sexto e último ponto, e a gente vai ser bem breve. Multiplique seu trabalho com as pessoas. Multiplicar trabalho. Irmãos, olha para Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19 diz: portanto, disse Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Irmão, sabe quando que a igreja cumpre o seu papel de igreja? Qual é o papel de igreja, irmãos? Jesus disse que a igreja é muito importante, tanto que o inferno não vai prevalecer contra ela. Mas qual é o papel da igreja, irmãos? Para e pensa um pouquinho. Qual é o papel quando você faz parte da igreja, quando você vem nos cultos da igreja, quando você contribui com a igreja? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Irmãos, nós queremos que a mensagem do Evangelho, que é salvação, alcance o maior número possível de pessoas. Essa é a principal missão da igreja. Adorar a Deus você pode adorar em casa. Louvar a Deus você pode louvar no silêncio, ali de onde você estiver. Fazer alguma coisa para a obra de Deus, você pode vir aqui, fazer alguma coisa maravilhosa. Tudo isso é válido. Mas, irmãos, se não estiver compartilhando a sua fé a ponto de outros estarem, através da sua influência, aceitando Jesus como Salvador, para que depois eles possam seguir Jesus como Senhor e Mestre, a igreja não cumpriu o papel. Eu confesso a vocês que eu estou muito triste esse último ano e meio, porque a igreja não tem conseguido fazer aquilo que é o papel da igreja, pegar aquelas pessoas que aceitaram Jesus e colocá-las dentro do batistério, porque Jesus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Irmãos, pessoas que entram para o batismo são pessoas que é muito mais provável que elas estejam levando Jesus a sério do que aquelas que não se batizam. Por que Jesus colocou a condição de fé e a prática do batismo? Porque o batismo é um enfrentamento público de opiniões, de conceitos próprios. Eu já fui batizado quando nasci. Não é isso que Jesus diz. E seu batismo quando nasceu não significa aquilo que Jesus diz, todo aquele que crer e for batizado. Que quando você nasceu, você não cria em nada. Você só acreditava que ia ter um alimento para você ali no peito da mãe. Mas aquele momento em que você creu em Jesus, você tinha uma plena consciência do que você estava fazendo, porque você sabia que Jesus é o único que leva para o céu. E naquele momento você decidiu, então eu vou me aliançar com esse Jesus. E esse Jesus, quando ele é aceito por nós, você não imagina a provocação no inferno que acontece. A quantidade de demônios que se levantam dizendo, você está brincando, você não está sério. A quantidade de coisas que passa na tua mente que você começou e não terminou. E o diabo zomba de você dizendo, essa vai ser mais uma. Você aceitou Jesus, mas eu duvido que você vai levar isso para frente. Quando a pessoa se batiza, os demônios ficam envergonhados e o Senhor diz, glória ao meu filho Jesus. Glória ao meu filho Jesus. Porque a fé nele está trazendo pessoas para cá de verdade. E as pessoas estão sabendo que quando elas aceitam Jesus, elas têm que ficar de mal com o inferno. Porque nós não precisamos mais de Satanás para realizar as obras na terra. Nós temos uma missão de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que está sobre nós e que vai nos ajudar a enfrentar todas as obras do maligno para glorificar o nosso Senhor. Então, irmãos,
Quando a igreja não consegue batizar pessoas, seja lá por causa de pandemia, seja lá por causa de não sei do que. Irmãos, vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso. Comece a orar pedindo a Deus que indique um nome de alguém que você quer falar da sua fé para Jesus, em Jesus. Que você está disposto, já que não podemos fazer publicamente, mas você está disposto a compartilhar ensinos da palavra com essa pessoa, para que ela sinta a necessidade de se ligar a esse corpo da igreja de Cristo, que é a igreja, através do batismo. E eu tenho certeza, nós ainda vamos alegrar muito o coração de Deus, se nós fizermos isso até o final do ano. Tem alguém comigo? Eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a entender que é preciso, irmãos, crer em Jesus para não ir para o inferno. Mas é preciso ter Jesus como mestre e obedecer ao ensinamento dele. E ele diz que nós devemos ir e anunciar o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Não tem outro jeito. Quando você diz amém, glória a Deus. Agora tem uma coisa interessante. Queria que você ficasse de pé. Muitos querem Jesus como Salvador, porque não querem ir para o inferno. E faz muito bem. Não tem outro. Você tem que sim que querer Jesus como Salvador. Porque o inferno não é um lugar agradável. E uma vez que existe salvação, não há razão para ter gente no inferno. Jesus já fez tudo o que precisava. E é de graça. Mas a segunda coisa, mas as pessoas que querem o Salvador, nem sempre querem o Senhor e o Mestre. Por que não querem o Mestre? Porque não querem deixar aquilo que aprenderam de um conceito religioso desde a infância. Não quer jogar aquilo que está errado fora e pegar o que está na palavra de Deus, que é a verdade, e colocar para dentro. Não quer olhar para o mestre e dizer, o mestre é Jesus, e não aquele líder religioso que eu venero, que eu considero. Mas eu não quero ir para o inferno, então tem que receber Jesus como Salvador. Não, isso eu recebo. Mas Jesus disse, mas eu também quero ser Senhor e quero ser mestre, porque se eu não for mestre, o que você vai fazer vai dar errado. E se eu não for Senhor, quem você vai obedecer é o diabo. Aleluia! Está entendendo, povo de Deus? Se Jesus não for Senhor, você vai acabar obedecendo outro Senhor. Se Jesus não for o seu mestre, você vai acabar seguindo o ensinamento de outro mestre. E eu estou aqui, nesse momento, para dizer para você que está aqui, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, receba. Não há quem peça no seu coração. Declare, eu recebo hoje. Se você está em casa, vale para você também. Eu quero Jesus como Salvador. E ponto final. Não existe outro jeito de ir para o céu. É só Jesus, se convença disso. Mas se você deu esse passo, o outro é necessário. Esse que te salva para levar para o céu, enquanto você está na terra, quer andar com você, pegando na tua mão como mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Ele quer dar comandos para você, não por capricho, para te ver humilhado e prostrado aos pés dele. Não. Ele quer te ver com o joelho em terra, porque o Pai está sendo glorificado. E essa foi a missão de Jesus na terra, para que o Pai fosse glorificado. Jesus dobrou o seu joelho, obedeceu o Pai, fez o que o Pai quis enquanto ele estava na terra. Ele foi para o céu e disse, agora vocês vão e façam o mesmo com outras pessoas. Aceitem Ele como Salvador, aceitem Ele como Mestre, aceitem Ele como Senhor.
Sabe, irmãos, morrer para o mundo significa nascer para Deus. Não tem jeito de ressuscitar com Cristo se não morrer para o mundo. Amém? Quantos ressuscitados nós temos aqui? Aleluia! Quantos ressuscitados com Cristo nós temos aqui? Não tenha vergonha de levantar sua mão, não. A maior glória para uma pessoa é quando ela levanta de todo o seu coração a sua mão dizendo: Jesus, eu estou confirmando, eu recebi o Senhor como Salvador. Eu estou aqui para dizer que agora eu quero ouvir a tua voz e fazer o que o Senhor manda. Eu estou aqui para dizer agora eu quero obedecer a todos os teus ensinamentos, porque são eles que vão me levar com uma vida de glorificação na terra até chegar o dia de estar no céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém? Quero orar com você, nós vamos encerrar esse momento. Só que antes de encerrar esse momento, nós vamos te dar a oportunidade para entregar a sua oferta. Os irmãos que vão recolher a oferta, você já pode deixar aí, se você trouxe o seu envelope, deixa de jeito. Mas eu quero orar agora com você. E você que está em casa também deve estar aparecendo aí uma conta bancária para você fazer um depósito. Que Deus te abençoe se você assim fizer. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo complete a obra que Ele começou fazendo nesse momento que começamos o culto e no momento que Ele entrou na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse culto presencial, a alegria, o gozo e a paz do Senhor esteja com eles. Pai, eu declaro também que sobre aqueles que estarão assistindo logo mais, em suas casas, onde estiverem, que a alegria, que o gozo, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Que nesse momento o conforto do Espírito Santo esteja dizendo para você: não há enfermidade que eu não possa curar, não há situação financeira que eu não resolva, não há situação de relacionamento familiar, casamento rompido que eu não resolva. Eu declaro sobre os irmãos que estão aqui e sobre os que estão em casa, que a bênção do Senhor esteja neste momento sobre a sua vida. E que esta próxima semana será uma semana cheia de novos resultados na sua vida. Uma semana cheia de novas alegrias na sua vida. Seja uma semana onde a luz do Senhor vai brilhar nos seus olhos e você será bênção em todo lugar por onde você pisar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor com essa equipe e assim nós vamos encerrar. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus,
sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Eu declaro agora, em nome de Jesus, nossa gratidão ao Senhor, e nós declaramos que todo louvor que sair dos nossos lábios, toda a honra que nós pudermos dar através do nosso testemunho, seja para que o Senhor cresça, para que a sua glória seja vista e para que o céu se alegre. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre a sua vida. Amém. Glória a Jesus. Amém? Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus.